sinais de que você possa ter deficiência de nutrientes. Você se sente cansado o tempo todo? Tem notado alguns sinais meio estranhos no seu corpo? Está se perguntando se pode ser falta de vitaminas ou nutrientes? Antes de já investir uma grana em suplementação que muitas vezes não vai ter indicação, acompanhe o nosso vídeo de hoje que eu te falo o que realmente pode ser falta de nutriente e o que você deve fazer para investigar e resolver de verdade esse tipo de questão de saúde. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar se você já usou algum suplemento antes ou não e se viu melhora nos seus sintomas ou não. O que são micronutrientes e o que são macronutrientes? Vou começar pelos macronutrientes. Macronutrientes são os principais componentes da nossa dieta. São os elementos mais importantes e que a gente tem que consumir em maior quantidade porque também são encontrados em maior quantidade no nosso corpo. E são eles: carboidratos, proteínas e gorduras. Esses três são os principais macronutrientes e são os principais formadores do nosso corpo e são a base da nossa dieta. Já micronutrientes são diversos outros oligoelementos, outros vitaminas, minerais, que são encontrados em menor quantidade, mas também são importantes para a função de diversas células e para o funcionamento adequado do nosso corpo. Se os macronutrientes são a gasolina, os micronutrientes são o óleo do motor, são as coisas que azeitam todo esse processo de funcionamento do nosso organismo. Deficiências de vitaminas. Para que servem as vitaminas no nosso corpo? As vitaminas, elas são como se fossem auxiliadores de diversos processos metabólicos. Elas são cofatores, elas são, como eu brinquei com vocês, o óleo do motor. Elas azeitam e fazem tudo fluir, os processos intracelulares fluírem de forma adequada. Então, por exemplo, nós temos a vitamina D. A vitamina D ela é importante para a absorção intestinal de cálcio, para regular toda a formação óssea. Ele é um cofator importante que ajuda na composição da massa óssea. Cada vitamina tem uma ação específica e participa do funcionamento de sistemas diferentes, né? Os sinais de deficiências de vitaminas, eles podem ser óbvios, como, por exemplo, algo que não existe mais, o escorbuto, a deficiência de vitamina C, ou podem ser mais discretos, né? Como unhas frágeis, cabelo quebradiço, entre outros. Deficiência do cálcio. Para que serve o cálcio no corpo? O cálcio ele é fundamental. A gente tem que lembrar que 98% do cálcio do nosso corpo está nos ossos. Ele é fundamental para dar suporte à estrutura do esqueleto, né? Ele é um mineral que é encontrado como hidroxiapatita de cálcio dentro dos ossos e dos dentes. Além disso, o cálcio ele participa do processo de contração muscular e no coração também de contração muscular cardíaca. Também há diversos outros processos em que nosso corpo usa transportadores de cálcio, enfim, a gente precisa ter níveis de cálcio no sangue bem dentro de uma faixa estreita e a gente precisa ter uma quantidade total de cálcio no corpo grande, porque isso vai querer dizer que nós temos um osso bem formado. Os sinais de deficiência de cálcio hoje em dia são um pouquinho mais raros porque a gente melhorou a qualidade nutricional, mas a gente tinha antigamente o raquitismo, deformidades ósseas. E, num extremo disso, se numa situação aguda o cálcio no sangue cair, você pode ter até convulsões e morte. Então, o cálcio normalmente ele é regulado de forma muito fina no sangue. Antes de cair o nível no sangue, o nosso corpo tenta tirar o cálcio até do osso, mas no sangue ele tenta preservar. A deficiência de zinco. O zinco no nosso corpo participa de mais de 300 funções. Aliás, todos os minerais que eu vou falar de agora em diante, quase sempre eles não têm só uma função, eles têm diversas. O zinco, em específico, ele é importante para o sistema imunológico, ele é importante para o funcionamento do cérebro e para a cicatrização, dentre várias outras questões extremamente importantes. Potássio. Para que serve o potássio no sangue? O potássio ele é um íon extremamente importante para manter o potencial de membrana, ou seja, o potássio ele é utilizado para despolarizar a membrana das células ou repolarizar as membranas das células. Com isso, a gente vai ter sinalização de sinais elétricos nervosos, por exemplo, de contração muscular e até de secreção de hormônios. Então, a célula usa o potássio para gerar um diferencial de potencial na membrana e basicamente executar todas as suas funções, tanto internas quanto externas.
Se o potássio ficar muito alto ou muito baixo, você pode ter arritmias graves e morte. Então, o potássio é outro íon que ele fica numa faixa muito estreita, geralmente entre 3,5 a 5 no corpo, no sangue, porque se fugir disso daí, tanto para baixo quanto para cima, pode ter consequências. O que fazer quando se estiver com falta de nutrientes? Bom, em primeiro lugar, saber se você tem deficiência de nutrientes só por sintomas é extremamente difícil, exceto em situações extremas. Por exemplo, todos lembram das aulas de história que os portugueses nas caravelas perdiam os dentes, tinham sangramento, uma deficiência grave de vitamina C. Mas, em situações atuais, contemporâneas, exceto se você tiver um distúrbio alimentar ou se você tiver uma restrição alimentar extrema, não é tão fácil ter deficiência de nutrientes. Até porque até bolacha recheada muitas vezes é enriquecida com vitaminas e nutrientes. Não que seja saudável, mas isso acontece. E aí vem uma questão, eu posso usar suplementos sem indicação médica ou nutricional, sem fazer consulta, sem fazer exame? Então, o uso de multivitamínicos em pessoas saudáveis não é recomendado por nenhuma sociedade de nutrição nem sociedade médica, tá? Existem indicações específicas, por exemplo, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que estão numa dieta extremamente restritiva, pessoas com problemas de saúde específicos que podem ter indicação. Mas se a gente tomar um multivitamínico sem indicação, na grande maioria das vezes a gente não está acrescentando nada na nossa vida de benefício. Te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre perda de peso, emagrecimento saudável e sustentável. Até mais!